Aleluia! E glória ao Senhor! Mais um dia, mais uma semana começando, e mais um dia com a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração que vai ver esse vídeo. E a palavra de hoje, o Senhor me ha testificado ayer a la noite. Ha testificado hoje o que me ha dado a palavra a la noite. Eu me quedei com a palavra e disse, será esse hoje por la manhã o Senhor ha testificado que era a palavra, por isso la vou a compartilhar. Padre, te dou graça por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, sabendo, Padre, que tu vai estar conosco ao longo desta semana, ao longo deste dia. O Senhor vai estar conduzindo-nos, guiando-nos, dirigindo nossos passos, guiando-nos em el caminho eterno, em el caminho justo, el caminho que tu tens para cada um de nós outros. Em el nome santo e poderoso de Jesus, eu te bendigo, eu te glorifico, eu exalto tu santo nome. Agradeço ao Senhor por permitir-me um dia mais a compartilhar tu palavra, que não seja eu, Padre, pero tu hablando através de minha boca, porque já não vivo eu, tu vives em mim, Senhor, assim que não és minha vontade, é a tua que és buena, perfeita e agradável. Despoja-me neste momento de toda a vontade minha, de toda a carnalidade, llena-me de fruto de tu espírito, llena-me del fruto de tu espírito, aguça mis sentidos espirituais, que eu mengue para que tu cresca e que tu nome seja exaltado através desta palavra em la vida de cada um que vai ver este mensagem. Em nome poderoso de Jesus, leemos tu palavra, Deus, em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E hoje a palavra está em el livro de Lucas, Dr. Lucas, San Lucas. San Lucas, capítulo 10. Vou a ler a parábola del buen samaritano. Vou a ler a palavra, a parábola, e o Senhor é quem vai ministrar a cada um. Assim que, preparados para a palavra, leemos. San Lucas 10, 25, empieza a parábola que diz: E é aqui um doutor da lei se levantou, tentando-lhe e dizendo: Maestro, fazendo que coisa herdaré la vida eterna? E ele dijo: Que está escrito na lei? Como lees? E ele respondendo dijo: Amarás al Senhor tu Deus de todo tu coração, de toda tu alma, e de todas tus fuerzas, de todo tu entendimento, e a tu prójimo como a ti mesmo. Aleluia, glória ao Senhor. E ele lhe dijo: Bem has respondido, haz esto e vivirás. Mas ele, querendo-se justificar-se a si mesmo, dijo a Jesus: E quem és meu prójimo? E ele 30 disse: Respondendo Jesus, dijo: Um certo homem descendia de Jerusalém a Jericó, e caiu em manos de ladrones, los quais lhe despojaram, e herindo-lhe, se foram, deixando-lhe meio morto. E aconteceu que descendeu um certo sacerdote por aquele caminho, ou seja, por el mesmo caminho que el samaritano, e vendo-lhe, se passou de um lado. Ele viu que estava quase morto, pero não disse nada, se passou. Um sacerdote, um representante de Deus de aquela. E asimismo um levita, chegando cerca de aquele lugar e vendo-lhe, se passou de um lado, igual que o samaritano. Igual que el sacerdote, perdão. Mas um certo samaritano. E aqui já vou ler a explicação, porque tenho na Bíblia de estudo. Os samaritanos e os judeus normalmente eram inimigos. Mas um certo samaritano que transitava, vindo cerca de ele, e vendo-lhe, foi movido à misericórdia. Aleluia, glória ao Senhor. E chegando-se,
vendó sus heridas, echándolas azeite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Aleluya y gloria al Señor. Mi español y mi castellano hoy estás muy bien, bendecido. Y otro día, ao partir ele, ou seja, tinha que marchar-se, sacou 2 denários e le dio al anfitrión e le dijo, cuídamelo, e todo lo que demás gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Quem, pois, de estes 3 parece que foi el prójimo daquele que caiu em mano de los ladrones? E ele dijo, el que usó con él de misericórdia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aleluya y gloria al Señor. Aleluya y gloria al Señor. Que parábola, que palavra tremenda y poderosa del Señor. Y ahora voy a hablar un poquito sobre quién era los samaritanos. Tengo el diccionario bíblico, porque yo no sé. Entonces me voy para el diccionario. Y el diccionario dice que los samaritanos originou-se da seguinte maneira: propriamente samaritano quer dizer habitante da cidade, está em português, por vou tentar traduzir, de la ciudad de Samaria, capital do reino de Israel. E vou adelante. E disse, bueno, me liei, pero bueno, vou empezar outra vez. Originou-se da seguinte maneira: propriamente samaritanos quer dizer habitante da ciudad de Samaria, capital do reino de Israel, as 10 tribos, mas se chamava samaritano todo o povo desta nação. Quando as 10 tribos foram transportadas para o cativeiro da Síria, milhares de los pobres ficaram em la tierra. Sargón II, rei de Assíria, trouxe gente de Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramat e de Sefarvaim para colonizar o país. Isso resultou numa raça mestiça. Assim houve grande conflito entre este povo e os judeus ortodoxos que tinham sua capital em Jerusalém. Os samaritanos baseavam sua religião solamente no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, rechaçando o restante do Antigo Testamento. Observavam o sábado, as festas, a circuncisão, sustentava a crença que Monte Gerizim era o lugar onde Abraão foi para ofrendar Isaac em holocausto, onde o lugar da visão de Jacó, e onde enterraram os ossos de José. El monte de la benção, perdona que estou tentando traduzir, porque o dicionário é em português. E agora vou saltar um pouco adelante que diz: Los samaritanos esperavam a vinda de um Messias para converter todas as nações ao samaritanismo. Jesus mandou que os 12 não entrassem em cidade de samaritanos. Tiago e Juan queriam permisso de Jesus para mandar descer fogo para consumir certa aldeia de samaritano. A parábola de bom samaritano, o leproso e os 10 curados, que voltou para agradecer, eram samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. A conversão da mulher samaritana, diziam que Jesus era samaritano e que tinha demônio. Muitos samaritanos creram em Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Bueno, aí abre um pouquinho de quem eram os samaritanos.
Hermanos, yo intenté traducir porque está en portugués, como ya dije. Pero, resumindo a história, os samaritanos não se levavam com os judeus. Os samaritanos eram rechazados, pero houve samaritano que ha sido alcançado por el Senhor. E muitos creram em el Senhor Jesus e foram salvos. Outrora, nós outros éramos estes samaritanos, que fomos alcançados por la graça del Senhor. E hoje estamos aqui, hablando de Ele. Recebimos a Ele. E que dijo el Senhor? Quando Ele disse, el buen samaritano, lo que ha hecho, la obra del samaritano. Porque ele poderia haver passado de largo, não, também. Quando estava este homem aí tirado, havia sido roubado, quase lhe mataram, e estava tirado. E passou um sacerdote, ele representante de Deus, e passou um levita, que fazia parte do povo de Deus, pero não fizeram nada. E um samaritano que era inimigo, que não se levava, o coração dele se compadeceu. Assim ha hecho Jesus com nós outros. Quando outrora éramos os gentiles, se compadeceu, o Padre se compadeceu de nós outros e ha enviado seu Hijo para nos resgatar, para nos comprar. Assim ha hecho o Senhor Jesus com nós outros. E assim dijo o Senhor, hazlo, ama a tu prójimo, como o Senhor dijo, amarás al Senhor com todo tu coração, com todo tu alma, com todo tu entendimento. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, bendito seja tu nome. E o Senhor dijo àquele que se levantou, aquele de la lei, qual foi o próximo, ele que chegou ao próximo, ao homem que necessitava ajuda? Quem foi? El samaritano. E o Senhor nos chama hoje a ser a sobra que hizo esse samaritano. Quem é nosso próximo? Às vezes, pensando na carne, em nossa pequenez, pensamos que o próximo meu é a pessoa que está mais cerca minha, um familiar meu que é próximo, uma pessoa que está sempre comigo, um vizinho mais próximo. Não. O próximo é todo aquele que necessita. O próximo é todo aquele que necessitas. E quando se habla de necessitar, uno já pensa diretamente em el material, el financeiro, e não é. Mi próximo é todo aquele que necessita ajuda. Todo aquele que em um momento está tirado, que não tem nada que lhe ajude, que necessita de um conselho, que necessita de um apoio, que necessita de ajuda em oração, que necessita também de bens materiais, se não tem comida, se não tem roupa. Mi próximo é todo aquele que necessita, que tenha algum tipo de necessidade. Esse é mi próximo. Este é que o Senhor dijo, ve e haz de la mesma maneira. Como o Senhor disse, orai por os que... Orai por todos, até por nossos inimigos, para que eles alcancem a graça do Senhor, para que o Senhor possa derramar sua graça. E nós outros, muitas vezes, amamos só os que estão cerca, só os que nos fazem bem. E não amamos a los difíceis, a las pessoas que não conhecemos, não amamos a las pessoas que está prisioneira na mão do inimigo, que tem necessidade, e nós outros, não, eu não vou orar, eu não vou interceder, eu não vou ajudar. E o Senhor nos ha alcançado para sermos os bons samaritanos, porque o próprio Senhor havia aí uma contenda, havia aí um problema entre os samaritanos e o povo de Deus.
Havia esto entre los judíos ortodoxos aí. Havia isso aí. Pero, el Senhor, em um dado momento, o próprio Senhor Jesus, e eu vou a compartilhar agora, o próprio Senhor Jesus. Lucas 17. Lucas 17. O Senhor ha alcançado a nós outros. O Senhor ha liberado a nós outros. Lucas 17, 11. Lucas 17. Estou bem? Sim. Lucas 17, São Lucas 17, verso 11. Disse: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passava por meio de Samaria e de Galileia. E entrando em uma certa aldeia ali, vieram ao encontro dez homens leprosos, os quais se pararam de lejos e alçaram a voz, dizendo: Jesus, Maestro, tem misericórdia de nós outros. E quando ele los viu, lhes dijo: Ide, mostraos a los sacerdote. E aconteceu que, indo eles, foram limpos. Então, um deles, quando se viu que estava sanado, volviu glorificando a Deus a gran voz. Detalhe. E se prostrou sobre o rosto a seus pés, dando-lhe graças, e este era samaritano. Aleluia. E este era samaritano. E foi grato. Deus passou por Samaria para predicar aquela mulher em el poço, a mulher samaritana. Muitos samaritanos creram em el Senhor. E era o povo rechazado, que os judíos não se mesclavam, não se misturavam, não se juntavam com eles. Pero o Senhor vino para todos. O Senhor ha entregado sua vida para resgatar-nos a todo el que crê. O Senhor vino para los suyos lo rechazaram. O Senhor vino para los outros, que somos nós outros. O Senhor nos ha resgatado, para que resgatemos também. E como sou grata por lo que Deus ha hecho por mim, como este homem, esse leproso, que ha sido sanado. Quando ele viu que havia sido sanado, ele volviu para agradecer. Ele volviu para dar testemunho, ele viu para dizer graças. A mulher samaritana, quando recebeu o Senhor, quando creu em lo que disse Jesus em aquele poço, ela foi falar do Senhor. E muitos creram. Hermanos, o Senhor nos chama a ser como estes samaritanos, a fazer as obras que fizeram eles, a cuidar a la gente, a cuidar al pueblo de Deus, a ajudar os que necessitam, hermanos. Que seamos esses samaritanos. Que seamos como esses samaritanos, gratos ao Senhor. E que hagamos as obras que o Padre espera que hagamos, que hacemos. Em nome de Jesus. Hoje o espanhol está difícil, pero bueno. Graças ao Senhor. E esta foi a palavra e eu quero agradecer ao Senhor por mais esse dia. Hoje ha sido complicado para mim. Muito complicado. E Deus lo sabe. E Deus me conhece. Pero não sou eu que vou a testificar a palavra a cada um de vosotros. É o Senhor. É o Espírito Santo. Leia a parábola do bom samaritano. Leia a palavra do bom samaritano. E Deus te vai falar. Medita em essa palavra. Há tanta gente necessitando. Há tanta gente que necessita, irmão. Às vezes de um abraço. Às vezes de uma chamada que tu chama a alguém. Le envia mensagem.
le chama, le escucha, deja que hable. Deja que hable. Hay gente que necessita solo desahogar-se. Escute-lhe e não dizer nada. E Deus vai obrar. Grata ao Senhor por esse dia. Grata por la palavra. Grata porque o Espírito Santo nos vai ensinar a pôr em prática a palavra em dia de hoje. E que esta palavra, o Espírito Santo venha testificar de uma forma tremenda e poderosa em nossos corações, nos ensinando que o Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus ha alcançado a los samaritanos. E a graça do Senhor hoje pode alcançar a muita gente que está aí fora, que estão rechazados por la sociedade, que a gente não lo mira, lo trata como escória. E o Senhor tem uma graça. Ayer a la noche, o Senhor me ha dado essa palavra hoje, porque ayer a la noche he visto um video. Uma igreja, o pastor estava predicando. O pastor estava predicando. E entra um indigente, um morador que vive na calle. Entrou na igreja. E o pastor ali estava predicando, a igreja estava cheia. E ele entrou na igreja, adentrou na igreja e foi parar em el púlpito ali, delante do pastor. E o pastor começou a falar com ele, a perguntar, e ele disse que vivia na calle. Ele vivia na calle. E o pastor disse, eu vivo na calle. E o pastor disse, escúchame, habla, eu vivia na calle. Porque a partir de hoje, te vou a dar roupa, te vou a banhar, te vou a dar comida e te vou a levar a uma casa onde te vão cuidar para que tu seja limpio, desintoxicado de las drogas, de todo isso. E ele começou a dizer, e hoje por la manhã o Senhor me ha dado a palavra. E como o Senhor deu. Às vezes, hermanos, nós outros deixamos de fazer as primeiras obras de quando começamos a caminhar com Cristo. Quando começamos a caminhar com Cristo, fazemos tanta coisa. Pero um certo tempo, perdona, passado um determinado tempo, fazemos as coisas como que por obrigação. Ah, tenho que fazer. E não é assim. Tudo que hagamos como para o Senhor, com amor. E para o Senhor, fazemos o melhor, tem que ser o melhor. E tudo tem que ser hecho como para o Senhor. Cuidar das pessoas como Cristo nos tem cuidado. Como o Espírito Santo nos cuida, irmã, o Espírito Santo me cuida tanto. O Senhor me cuida de uma maneira tão tremenda que eu digo, Padre, eu não lo mereço. Por quê? Por quê? Porque Ele é assim. O amor dele transborda, constrange. A graça dele superabunda em nós outros. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de tu casa. Abre os olhos. Mira a tu alrededor. Mira o que tu tienes. Lo que tu tienes ha sido Deus que te ha dado. Sea grata ao Senhor. Sea grata ao Senhor. Porque é Ele. É Ele que tem cuidado de nós outros. É Ele que tem obrado, manifestado de uma forma poderosa. El bom samaritano. Não tinha nenhuma obrigação. Este samaritano não tinha nenhuma obrigação de cuidar a este homem que estava tirado. Pero su coração estava lleno de graça, de bondade. Ele se compadeceu de este que estava tirado.
E o Senhor hoje se compadece de nós outros. E o Senhor se compadece de aqueles a quem estão tirados. Hoje o Senhor nos vai a poner gente para que seamos os bons samaritanos na vida de eles. Prepárate, meu irmão, minha irmã, que tu que vai ver esse vídeo. Prepárate, porque hoje, ainda hoje, o Senhor vai a poner pessoas que vas a necessitar. Pergunta-lhe, Senhor, que hago? Quais são? E o Senhor te vai ensinar. E hágalo com amor. Não olvide. Recuerda as primeiras obras. Não derremos o primeiro amor, como o Senhor disse à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que ha deixado tu primeiro amor. Has deixado tu primeiro amor. Como estamos fazendo as coisas hoje? Estamos fazendo por fazer? Estamos fazendo para mostrar que estamos fazendo? Para parecer que estamos fazendo? Para parecer, para que a gente veja que estou fazendo as coisas bem? Ou estou fazendo porque realmente lo tenho aqui dentro de mim? Como o Senhor dijo, tudo que fizer, hermano, eu não tenho que estar dizendo, que está mostrando todo o que estou fazendo. Porque o que a mão direita faz, a esquerda não pode. Ou vice-versa. Não tem por que saber. Não tem por que saber. Vai haver momento que o Senhor nos permitirá compartilhar testemunhos de lo que faz Ele. Pero não temos necessidade. Não temos necessidade de estar dizendo, eu hice isso para aparecer. Não. Não temos necessidade. O que fazemos porque o Senhor nos amou primeiro e ha posto amor dentro de nós outros. Um amor que transborda e não podemos. Quanto mais damos, mais temos. Quanto mais damos, mais temos. É melhor dar que receber. E a palavra ha sido essa. El buen samaritano, seamos los buenos samaritanos em el dia de hoje. Hacemos el bien, porque o Senhor nos ha chamado para isso. Para amar, para cuidar. Hacer o que Ele nos ha enviado. Porque chegará um tempo, hermano, que todo passará. Todas as línguas cessará, todo passará. Pero quedarão três coisas: el amor, la fé e la esperança. Eu tenho estas três coisas. O Senhor nos pergunta: tenho estas três coisas dentro de mim? Eu necessito ter. Se não tenho, eu tenho que pedir ao Senhor para ser um bom samaritano na vida de aqueles a quem hoje necessita, e o Senhor me vai usar. Em nome santo e poderoso de Jesus, Padre, te dou graça por mais um dia, por mais uma palavra, Senhor. Perdona, Senhor. Perdona porque hoje, Senhor, não me salían as palavras, hoje o espanhol não me ha sido bueno, pero bueno, o Senhor vai falar igual, porque quem habla é o Espírito Santo, é o Senhor que testifica, é o Senhor que habla no coração do homem. Não é por hablar bonito, que com palavras bonitas, palavras grandiosas, que tu vas hablar. Não, tu habla en el coração, em el espírito del hombre, com palavras simples, como disse o apóstolo Pablo. Eu poderia usar de palavras eloquentes, pero ele usarei de palavras pequenas, palavras simples, para que entendais. Em nome santo e poderoso de Jesus, eu te agradeço, Senhor, e pido ao Senhor, bendiga cada uma de minhas irmãs que vai ver esse vídeo, que todos sejam tocados por teu Espírito Santo, que através desta palavra, em el dia de hoje, o Senhor venha estar ministrando, em nome santo e poderoso de Jesus. Graças, Senhor, graças. Hermano, curta o vídeo, comparta, inscreve no canal. Los agradeço por ver o vídeo. E que o Senhor los bendiga. Em nome santo e poderoso de Jesus. Bendiciones.